Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Sérgio, né? Do canal Sérgio na Roça, mostrando coisa de roça. É assim que a gente faz. Pessoal, e hoje eu estou aqui, é uma roça de goiaba, para mostrar para vocês uma das técnicas mais importantes da cultura da goiaba, que é a poda. Aí você fala, poda? Poda. Goiaba, muito importante. Se você quer produzir goiaba comercialmente, você tem que entender que você vai ter que podar o pé de goiaba. Ou então você vai fazer que nem o pai, o pai do amigo meu, que veio podando o pé de goiaba, dizendo, meu Deus, você vai matar o pé de goiaba, rapaz, quem já viu? Você tá ferindo, que ele não tá mentindo. Agora, a técnica da poda, você reduz o tamanho da planta. Esse é o principal objetivo da poda. E ao reduzir o tamanho da planta, você acaba fazendo cortes. Isso aqui eu estou na área que está sendo podada no momento. Então você acaba fazendo um corte da planta. Isso aqui eu estou ferindo a planta. Mas é um ferimento proposital que vai dar retorno financeiro para o futuro para a gente, né? E aí, então por que poda? A poda você planta do tamanho que você quer. Você deixa a planta do tamanho que você achar melhor, ou seja, você vai colher. Comercialmente, você não pode deixar a planta grande. Nos quintais, a planta ficava grande, ó. Vocês estão vendo lá no fundo? Uns pés de manga, tá vendo? Os pés de manga daquele ali, não pode ser comercial. Ali é manga de quintal, a gente chama, né? Então aquelas mangas de quintais, ó, a casa lá no fundo, a casa aqui branquinha, a casa aqui no fundo branquinha, né? E lá no fundo os pés de manga maiores. Então, aqueles pés de manga não são comercial. Porque aquelas mangas que estão lá em cima, ninguém vai colher. Ela vai cair no chão e vai se perder. É igualmente a goiaba. Você poda a goiaba para deixar ela num tamanho ideal para colher. Para fazer pulverização. E para você não perder, né? Que a goiaba que ficar grandona, ela vai ficar lá no alto e não vai ter como eu colher. Então, a poda, você reduz o tamanho dela. Além de que vai entrar sol, porque eu preciso do sol. Eu preciso que a planta faça fotossíntese. Se fica aquela planta cheia de montoeiro, de folha, a gente fala muito junto, vai criar um microclima. Esse microclima vai ficar muito sombreado, a fruta não vai ficar bonitona, que ela não vai pegar o sol, que ela tem que absorver a questão do sol, e vai aparecer fungos. Então, a poda, além de contribuir para o tamanho que você quer, ela contribui também para a areação, ou seja, vai ter uma corrente de ar, a corrente de sol entre a planta. Esse é o principal objetivo da poda. Além de que na goiaba, toda vez que você poda, ela produz. Toda vez que você faz um corte nela, toda vez que você faz um corte, você que especifica aqui, ó, nesse ramo aqui grosso, ele vai emitir outros ramos aqui, outras brotações, que futuramente vai podar. Vamos podar. Esse ramo aqui, um exemplo, ó, esse ramo aqui pequeno, ele podou aqui, certo? Certo. E aqui ele vai vir para cá, vai vir para cá, e depois nós iremos podar esse ramo verde aqui na frente, esse ramo verde aqui na frente. A goiaba a gente poda ela pensando no futuro. Estou podando hoje, para daqui 6 meses eu fazer outra poda. Aí a produção, vou colher, mas eu podo pensando na outra poda. É o pensamento do agricultor, ele tem que ter. Podar pensando na outra poda. É chato, complicado de entender a primeira vez, mas quando você está aqui no dia a dia, não, é muito fácil de entender. Então, você poda para produzir. E aí você produz o tempo que você quiser. Eu estou no mês de junho, eu podo agora, eu vou colher ela com 7 meses. 6 meses ou 8 meses, é uma média. Então, se eu podo ela agora, eu vou colher em dezembro ou em janeiro. Então, o agricultor sabe, porra, se em dezembro e janeiro é bom de preço, então eu vou sempre podar no mês de junho. Porque 7 meses a poda é a colheita. Ou é o meio da colheita ou o início da colheita. E aí vai de cada época do ano, porque época mais quente colhe mais cedo, época mais fria colhe mais tarde. Então a poda, além de, voltando, né, contribuir para o tamanho da planta, contribuir para a produção da planta, a gente não decide quando vai colher. Ela define a época de colheita. O início da poda, quando você poda, você já sabe qual vai ser a época da colheita. E aí, ó a diferença. Aqui é uma planta grande, sem podar, ou a fileira de planta sem podar, e a fileira de planta já podada. Esse foi o antes e o depois, né? O antes e o depois.
E essa poda aqui, especificamente, é a poda de renovação de planta. Como assim? Isso é uma planta já velha. Velha no sentido de, tipo assim, 10 anos de idade já. Uma planta com 10 anos. E aí o produtor disse que não, vou dar uma renovada nela. Por quê? Porque tem muito ramo que já está seco. Vou mostrar aqui essa planta que não vai ser podada, ó. Tem muito ramo aqui que está seco. Aí você renova. Ela encostou muito na outra. Vocês estão vendo, ó? Tá batendo na outra. Isso não é bom. Cria um microclima. Vai sombrear, vai favorecer o aparecimento de fungo. Então o agricultor dá uma voltada a mais. Porque já foi feitas várias podas, ele vai voltando, mas chega um momento que não consegue mais só voltar. Ele tem que renovar essa volta, vamos dizer assim, um termo mais comum. Então a gente chama aqui de poda de renovação. Você tira os ramos mais secos, aqueles ramos improdutivos, tem nem todo ramo que sai produtivo, tem uns ramos que fica improdutivo. E aí essa poda de renovação serve para isso. Além de fazer tudo que eu falei anteriormente, ela serve para renovar os outros brotos que vão vir. Vai produzir? Vai produzir, porque toda poda produz. Mas a produção aqui é menos. Então o agricultor faz a poda de renovação, ele tem que entender que ele não vai ter uma produção boa. Ele vai ter uma renovação de brotos. Essa que é a real. E ali ao fundo, ó, tem um homem lá picando no lado da tesoura ali para dentro. Ele tá fazendo essa poda de renovação. E aí, ó, esse tronco aqui mais grosso, não se poda com tesoura, né? Não existe. Tem que ser na serra aí, ó. Você faz essa poda aqui na serra. E aqui ele tá com a tesoura, ó. Podando com a tesoura. Então, começou a chover, vou parar o vídeo. Porque aqui tá na roça, né? Não tá no escritório não. Aqui não tem telhado não. O telhado aqui é o chapéu. Pessoal, a chuva foi embora, mas tá vindo de novo outra chuva, viu? Tô vendo aqui o homem podando aí, ó. Então, pessoal, a poda drástica não tem muita técnica não. É só voltar e escolher mais os ramos improdutivos. A poda de formação, a poda de condução, que exige uma técnica melhor. Mas aí o Carlinhos, ó, a prática do homem. Eu não vou nem me arriscar de podar. Olha a ligeireza. Isso aqui é prática, viu? Vocês estão vendo? Então, ele tá sempre preocupado em tirar os ramos mais improdutivos e voltar mais o tamanho da planta. Essa é a poda mais simples, que é a poda drástica, mas é aquela história, né? A produção vem menos. Essa é a desvantagem. A vantagem você renova e a desvantagem é que a produção vem menos. Viu, pessoal? Pois aqui é o antes e o depois. É bonito demais essa imagem, viu? Então aqui, ó, segue aí o Sérgio na Roça, compartilha, curte, sabe? Se inscreve no canal para me crescer, para me divulgar. Hoje foi a poda drástica, já tem vindo a poda de formação. Irei fazer vídeo da poda de produção, irei fazer de adubação, irei fazer vários vídeos. Mas para isso, por isso que você se inscreva no canal, para me crescer, para o YouTube entender que eu tenho uma relevância, né? E fazer mais vídeos, porque é muito bom vir para a roça. E você que está em casa aí, que quer produzir, segue o Sérgio na Roça. Tem algumas informaçãozinhas boas. E aqui a gente mostra a agricultura familiar, viu? Aqui é o dia a dia. Aqui não tem muita técnica não tem muito linguagem técnica não. Aqui é o dia a dia. É o produtor conversando comigo, eu conversando com o produtor, passando a orientação técnica e a vivência dele no dia a dia, viu? Segue aí e compartilha.